Fala pessoal, Nando Costa na área. Vamos chegando no status 5 da nossa mixagem aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, marcar o sininho aí. Lembrando que os comentários válidos para o vídeo de segunda-feira até domingo à noite, domingo de madrugada, e para o vídeo de quinta-feira até quarta à noite, quarta de madrugada, tá bom? Galera tá dando aí altos comentários muito legais. Para esse status aqui foi interessante ver porque tiveram algumas coisas, várias pessoas levaram para um lado, né, o tipo de comentário, várias pessoas levaram para um outro lado, né, foi muito interessante ver como é que a galera tá pensando. A primeira coisa importante a gente entender é o seguinte: a gente está num ponto da mixagem que a gente está levemente começando a entrar na parte estética, mas ainda tem algumas coisas que a gente pode melhorar, né? A gente está meio que na fronteira ali do que é estético e o que é técnico, né? A gente ainda pode melhorar algumas coisas, e a partir do ponto que a gente tiver tudo totalmente resolvido, a gente não puder mais pensar em nada técnico, daí a gente vai só tratar a questão estética, e aí quando a gente entra na estética, realmente entram alguns gostos, né? A gente vai falar sobre isso também mais pra frente, mas ainda a gente tem alguns ajustes para fazer, tá? Então nesse status aqui vai pontuar quem falou comprimir a bateria como um todo, né? Ou seja, o buzz da bateria. Tiveram algumas pessoas que falaram especificamente isso, comprimir o buzz da bateria, né? A soma dos sons da bateria. E também algumas pessoas falaram assim, evidenciar a sala da bateria, né? Ou adicionar reverb e tal. Nesse ponto eu acho que é importante a gente pensar nisso, tá? Então vai pontuar quem se referenciou, quem falou alguma coisa em relação à bateria, no sentido de comprimir o buzz da bateria, porque na verdade a compressão das peças e tudo a gente meio que já resolveu, né? A gente sente agora a necessidade de comprimir a bateria como um todo para dar uma cola mesmo na música, né? Então eu lembro que nos status anteriores alguém comentou aí que às vezes a caixa salta em alguns pontos e tal, e até comentou, né, de repente a gente trabalhando uma compressão no buzz da bateria resolve. Realmente, a gente tem que começar a pensar de uma outra forma, né? Eu sei que alguns status anteriores também, alguém comentou assim, não, eu queria comprimir mais o bumbo, queria comprimir mais isso. Muitas pessoas falaram ainda nesse status de comprimir o over, equalizar o over. Isso aí, na verdade, é um pouco de mito, tá? Que a gente precisa necessariamente comprimir o over, que a gente precisa necessariamente filtrar o over. Nem sempre. Se vocês olharem aqui, até o momento eu não fiz nada no over, e pelo meu ouvido aqui, né, eu imaginando a mixagem lá no final, provavelmente eu não vou fazer nenhum tratamento no over, ele não pede, né? É um pouco de mito achar também que o over a gente tem que fazer um filtro, né, deixar só o som, os agudos, né, os brilhos dos pratos. Isso aí é totalmente mito, isso aí não funciona não. Se você pegar as mixagens mais bem sucedidas mesmo, dos caras mais tops mesmo, você vai ver que o tratamento do over é quase zero ou é muito pouco, né? Muitas vezes a gente tem que dar uma estragada no som, a gente evidenciar mais algumas coisas, a gente trabalha nos microfones de sala. Às vezes eu mesmo até gravo, muitas vezes o microfone de sala até com um pouco de compressão, de repente se você tem uma possibilidade de dar uma saturada nos prés, você já até dá uma saturada nos prés mesmo, nos microfones de sala. Geralmente você quer eles mais coloridos, né? O microfone de over não necessariamente, depende de como você gravou, depende do som da sala, depende do som da bateria. Mas se você gravou um som consistente de over, a tendência é de você processar muito pouco ou nem processar os overs. Nesse caso eu não sinto a necessidade de processar nada até esse momento. E eu acredito que esteticamente e tecnicamente, até o final da mixagem, talvez não precise fazer nada nos overs, mas não é regra. Então vou deixar em aberto aí para todo mundo pensar em relação a isso. Teve muita gente que falou também em relação ao baixo, né, o grave do baixo e tal. Tecnicamente não tem nenhum problema no grave do baixo. Então é a questão de você compreender aquele lance que eu falei. Se às vezes você sente que o grave do baixo está sobressaindo, tira um pouquinho o olho do baixo e começa a olhar um pouco mais global. Será que é o grave do baixo que está sobressaindo ou será que está faltando alguém vir ali e abraçar o baixo, né? Então, essa movimentação que eu fiz aqui no buzz da bateria, comprime a bateria como um todo, você vai sentir que a proporção do baixo em relação aos graves do bumbo, teve até alguém que comentou um lance desse de tentar colar mais os graves, baixo e bumbo e tal, né? Só que o problema não é nem no bumbo e nem no baixo, o problema é comprimir a bateria como um todo. E comprimindo a bateria como um todo, a gente tem uma liga que vai encorpar mais o grave também e vai aproximar o grave do bumbo do grave do baixo. Então é aprender a ouvir, né? Dentro do contexto global, leva tempo realmente para identificar isso. E aí você pode até fazer o exercício aí. Eu não mexi nada no baixo, nem na guitarra e nem no teclado. Faça a comparação, toque aí o status 4 e toque o status 5 e comece a observar
como é que o baixo está em relação à música no status 4 e como é que o baixo está em relação à música no status 5. Você vai ver que o baixo está muito mais colado com o bumbo, sendo que eu nem encostei no baixo, entendeu? Então uma coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, vou falar também no meu curso online bastante, né, que é o método que eu chamo de audição relativa, você começa a criar o timbre dos elementos não só pelo elemento em si, mas você cria o timbre do elemento pelo contexto. Na verdade, o timbre do baixo é definido pela situação que ele está ali, não só pelos plugins que você usa ali no baixo. Isso é muito importante entender. Então, se você considerar aí, você ouviu o status 4 e ouviu o status 5, o baixo não foi alterado em nada. Só que a forma como o baixo soa dentro da mix muda completamente. O baixo, no status 5, ele já está bem mais colado. Então, o problema era no baixo? Não era. Nesse momento, não era. Né? Pode ser que mais para frente você queira ajustar ele, mas não tem nenhum problema técnico do baixo, porque eu sei que muita gente falou o baixo sobrando grave, comprimir mais o baixo. O que acontece? Se eu comprimo mais o baixo nesse status, o bumbo vaza, a caixa vai ficar mais alta. Você tem que conseguir fazer esse tipo de raciocínio sem mexer. Você tem que pensar, é aquele lance que eu falei lá no começo. Você pensa como se fosse um jogador de xadrez. Você está pensando 3, 4, 5 movimentos à frente. Se eu comprimo mais o baixo, eu sei que o bumbo vai vazar, a caixa vai vazar. Aí o que eu vou fazer? Vou abaixar a caixa. Aí eu abaixo a caixa, o bumbo vai ficar alto. Aí eu abaixo o bumbo. Aí eu abaixo o bumbo e a caixa, a música vai ficar sem pressão. Aí eu, pô, agora a música está sem pressão. E aí você cai numa espiral sem fim, porque você fez um movimento errado, simplesmente por isso. Então, você tem que compreender o que realmente precisa ser mexido. Então, você tem os movimentos certos para fazer para melhorar sempre a música. Porque se eu comprimo mais o baixo e eu comparo o status que eu mexi comprimindo baixo e o status anterior, eu vou ver que eu piorei a minha mix como um todo. Por mais que eu queira atender uma coisa que eu quero. É o lance sempre que eu tô falando, o que eu quero versus o que eu não quero, tá? Então vamos dar uma ouvida aqui, basicamente só compressão do buzz da bateria e um pouco de reverb também, tá? Eu coloquei um pouco de reverb na caixa, no aro, no chimbal, uma dosinha só, nos tons também, né? No over não tem nenhum reverb, nem no bumbo, tá? Geralmente eu não trabalho com reverb no bumbo dependendo do encaixe da mix, às vezes pede, né? E às vezes a gente pode usar como efeito também, a gente vai falar mais sobre isso, mas de uma forma geral a gente tem que ter um pouco de delicadeza quando trabalha com reverbs nos graves, né? Não tem nada errado, eu uso várias vezes reverb no baixo e no bumbo, depende da situação, mas dependendo da estética que você queira, você não precisa usar tanto assim, né? Nesse caso aqui, até o momento eu não senti necessidade. Eu lembro que alguém comentou aí inserir um reverb no buzz da bateria, isso é uma coisa que eu nunca faço. Eu nunca trabalho com reverb no buzz da bateria porque você vai estar mandando reverb para o bumbo também, para os graves, para os pratos. Às vezes você não quer mandar reverb para os pratos, às vezes você quer um reverb no chimbal, por exemplo. Você não quer um reverb no over, que o reverb no over é um reverb em todo mundo, né? Então você consegue especificar isso, tá? Então eu adicionei uma dosinha, eu trabalhei o reverb aqui com o R-Verb, que é um plugin bem legal aí para quem tem algum pacote da Waves. Ele é um plugin super legal de você ajustar. O grande segredo, obviamente, do reverb é você trabalhar a equalização, tanto antes do processamento de reverb quanto depois. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do tempo aí, mas a grande chave do encaixe do reverb é a equalização mesmo. Se às vezes você trabalha reverb, você fala assim, pô, eu não consigo encaixar reverb e tal. O grande segredo do reverb tá em como você encaixa, como você considera o reverb como se fosse um track extra que você está adicionando ali. Você só não tem o áudio ali, né, no track de áudio, mas você tem que trabalhar a equalização dele, né? Geralmente você não trabalha compressão no reverb, não, a não ser que seja de uma forma mais de efeito, de você colorir ele mesmo, assim. Algumas vezes eu já usei, mas de uma forma geral, se for um reverb mais global, tipo um reverb da bateria e tal, é muito raro você precisar comprimir um reverb, a não ser que você tenha feito alguma coisa muito drástica na mixagem, mas de uma forma geral, basta você trabalhar os filtros de graves e os filtros de agudos, tá? Vamos dar uma ouvida aqui, eu vou rolar, mostrar aqui que eu fiz. Ah, e só lembrando que eu fiz aqui, eu simplesmente dupliquei o buzz da bateria aqui, não tinha buzz da bateria, eu criei um, dupliquei e fiz uma compressão paralela. Poderia ter sido uma compressão em série também, não tem problema, isso aqui já entra numa questão estética. Às vezes eu comprimo em série, às vezes eu comprimo em paralelo, para mim tanto faz, depende de como é que eu imagino o resultado final. Vamos dar uma ouvida? Vamos lá.
Interessante, né? Eu sugiro a todo mundo que quiser fazer essa comparação, né? Dê uma comparada aí, como é que o baixo tá na mixagem no status 4 e como é que o baixo tá agora no status 5 e eu não mexi em nada no baixo. Você vai ver que a relação dele com os outros elementos é totalmente diferente. Algumas pessoas até comentaram também o lance do teclado. Às vezes o teclado tá meio alto, estava meio alto no 4. Eu também não mexi no teclado nesse status e o piano tá dentro da música, né? Então a gente vê que a gente tem que compreender exatamente qual que é o elemento que a gente tem que mover ali, que a gente tem que fazer aquela cirurgia para melhorar a mix. E quando a gente melhora a mix, a gente melhora tudo ao mesmo tempo. A gente melhora coisas que a gente achava que não estavam tão boas ali, né? Então a grande chave da mixagem bem sucedida é compreender o movimento que a gente precisa fazer, né? E é isso que eu estou tentando passar um pouquinho aqui, beleza? Até o próximo vídeo, valeu galera!